Olá, meus amores. Quero lhe fazer uma pergunta. Vocês conhecem Rubem Alves? Nascido em 1933, Rubem Alves se dedicou a diversas atividades durante a vida. Foi teólogo, psicanalista, educador e escritor. Foi usando principalmente os dois últimos interesses que o mineiro escreveu para a revista Educação por 7 anos, entre 2005 e 2012. Uma falência múltipla de órgãos levou à morte em 19 de julho de 2014, aos 81 anos. Mineiro apaixonado pela arte e literatura, sabia transmitir com clareza assombrosa suas ideias sobre temas como a vida e a morte, o ser humano e a espiritualidade, a educação e por aí vai. Vale a pena reconhecer mais sobre nosso grande e querido poeta. Rubem Alves possuía muita sensibilidade e profundo conhecimento da natureza humana. Valorizava as qualidades que cada um traz dentro de si. Entendia que elas tornam as pessoas diferentes e especiais. Ele dizia: somos as coisas que moram dentro de nós. Por isso, há pessoas que são tão bonitas, não pela cara, mas pela exuberância de seu mundo interno. Ele via as dificuldades como parte do aprendizado da vida e dizia que, apesar de penosas, elas é que nos tornam melhores e aumentam nosso potencial. O exemplo perfeito, a espantosa transformação que ocorre com o milho de pipoca, em suas palavras. Ele diz assim: milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. O sofrimento faz ver que é importante na vida tornar-se uma pessoa melhor. Ninguém pode garantir para si brilho permanente ou amargar infortúnio eterno. Só a morte é definitiva. Ele dizia ainda: sempre vejo anunciados curso de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Então, quero compartilhar com vocês um texto e depois vamos analisar as comparações que Rubem Alves faz. Sabe aquele momento difícil que passamos na vida? Ele pode ser uma oportunidade de transformação. Conheça essa reflexão sobre o milho de pipoca e descubra algo surpreendente. E ele diz assim, o texto: a pipoca. A culinária me fascina. De vez em quando eu até me atrevo a cozinhar, mas fato é que sou mais competente com as palavras do que com as panelas. As comidas para mim são entidade onírica, provocam a minha capacidade de sonhar. Nunca imaginei, entretanto, que chegaria um dia em que o milho de pipoca me fazer sonhar, pois foi precisamente isso que aconteceu. A pipoca, milho mirrado, grãos redondos duros, me pareceu uma simples molecagem, brincadeira deliciosa, sem dimensões metafísicas ou psicanalísticas. Entretanto, dias atrás, conversando com uma paciente, ela mencionou a pipoca e algo inesperado na minha mente aconteceu. Minhas ideias começaram a estourar como pipoca. Percebi então
a relação metafórica entre a pipoca e o ato de pensar. Um bom pensamento nasce como uma pipoca que estoura de forma inesperada e imprevisível. A pipoca é um milho mirrado, subdesenvolvido. Repentinamente, os grãos começam a estourar. Saltavam da panela com uma enorme barulheira, mas o extraordinário era o que acontecia com elas. Os grãos duros quebra-dentes se transformavam em flores brancas e macias que até as crianças podiam comer. O estouro das pipocas se transformou então de uma simples operação culinária em uma festa. Brincadeira, molecagem, para os risos de todos, especialmente as crianças. É muito divertido ver o estouro das pipocas. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa. Só que elas não percebem, acham que seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor pode ser fogo de fora. Perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder o emprego, ficar pobre, pode ser fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios, apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui, e com isso a possibilidade da grande transformação. Em Minas, todo mundo sabe o que é piruá. Falando sobre os piruás com os paulistas, descobri que eles ignoram o que seja. Alguns, inclusive, acharam que era gozação minha, que piruá é palavra inexistente. Cheguei a ser forçado a me valer do Aurélio para confirmar o meu conhecimento da língua. Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estouram. O destino destas é triste. Vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar numa flor branca e macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminando o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam apenas os piruás que não servem para nada. Quanto às pipocas que estouram, são adultos que voltam a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. Nunca imaginei que chegaria a um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar, pois foi precisamente isso que aconteceu. E aí nós temos, para nossa reflexão, nós temos aqui uns questionamentos, 3 questionamentos. O primeiro diz: segundo o texto, o que significa ser como pipoca e o que significa ser como piruá? Segundo, e você? É uma pipoca estourada ou um piruá? Por quê? E o terceiro questionamento, agora é sua vez de colocar sua opinião sobre o texto. Explique o que você achou dele e que lições você tira para a sua vida. Observação. Quero que respondam em forma de debate, onde cada um vai colocar sua opinião relacionada à reflexão do texto. Vamos construir juntos e compartilhando as nossas ideias. É hora de dizer tchau. Chega por hoje, então, até a próxima aula. Saudades.